Gente, iniciando aliás, a terceira etapa da nossa disciplina, né? Nós tivemos uma primeira etapa de conceitos gerais, nós tivemos uma segunda etapa onde trabalhamos todos juntos em torno da proposta de um trabalho interdisciplinar. Hoje iniciamos a terceira etapa da nossa disciplina com vários e várias convidados e convidadas que são muito importantes, muito interessantes, não só para a discussão de temas específicos, mas como a professora Lúcia já adiantou no início das nossas conversas aqui nas preliminares desse encontro de hoje, pela sua contribuição para essa discussão que nos interessa especialmente, que passa pela transdisciplinaridade, pela interdisciplinaridade, pelo diálogo entre as ciências. Então, hoje, essa noite, nós temos a satisfação de receber a professora Lúcia Santaella, que ela dispensa apresentações, ela já adiantou para a gente aqui, de todas as coisas que a gente podia falar dela, ela é catedrática, a mais recente catedrática, vamos dizer assim, né? A professora começou em 2021, né? Do Instituto de Estudos Avançados, estudos transdisciplinares da USP. Avançados é só aqui no IAT que a gente coloca. Não, é Né? avançado. É avançado também? Avançados. É Avançados. avançados. Avançados É transdisciplinares avançados. também? A sigla é diferente, não é? Eu sempre me Ela é confundo. IEA, Cláudia, Instituto de Estudos Estudos Avançados, só. avançados. O É transdisciplinares é que nós temos. avançado. É avançados, é É. avançados. Eu sempre IEA. confundo, perdão, é que eu não preparei a apresentação antes. Não Então, se professora, preocupe, não se preocupe com isso. e a professora Lúcia, Aliás, a leitura de currículo é um pouco cansativa. não é? E Eu acho que essa coisa afetiva dos olhos brilhando, vendo as pessoas que a gente admira, é muito mais, uma apresentação muito melhor. Então, com a palavra, professora Lúcia. A Cris quer falar alguma coisa, Cris? Tudo bem. A Manu está lá embaixo. Ah, não, acho que o microfone da Cris está aberto. Professora, com a palavra, então, a senhora está. Fique à vontade para usar o seu tempo da forma como a senhora preferir. isso, conforme as instruções. Boa noite, é um enorme prazer estar aqui com vocês. Fiquei com inveja, gostaria de ter feito essa disciplina. Claro, primeiro fiquei curiosa com os conceitos gerais. E segundo, com cada um de vocês, não é? Se colocando para agora, eu achei espetacular esse esquema da disciplina e, na realidade, ela na sua própria estrutura interdisciplinar. Né? Eu tenho trabalhado com a questão interdisciplinar. Quando me perguntam, qual a sua área de especialidade? Eu não sei. Claro, a gente tem sempre alguma área de especialidade, porque senão é impossível ter o diálogo interdisciplinar. Porque você não pode ter o diálogo interdisciplinar a não ser a partir, não é, das bases de que cada um parte. Então, eu costumo dizer que a transdisciplinaridade, ela não dispensa a especialidade. Não dispensa. É uma ilusão. Porque para a gente poder dialogar, a gente dialoga a partir da nossa formação e daquilo que acumulamos como conhecimento. Então, a interdisciplinaridade é uma arte. É uma arte, ela dado o fato de que nós sempre temos uma determinada formação, ela também é um ato de coragem. De coragem, não é, de sair do seu próprio, não é, do seu próprio casulo, porque a nossa área de formação, ela nos dá sempre grande conforto. A hora que a gente sai, é um pouco desconfortante,
mas, ao mesmo tempo, interdisciplinaridade significa um processo de aprendizagem contínua, que me parece uma necessidade indispensável, soberana, para o mundo em que nós vivemos. Bom, eu tenho paixão pela interdisciplinaridade. Tanto é que minha primeira formação foi em música, depois a formação em letras, literatura, daí uma formação em arte, e sempre acompanhada de uma formação, essa eu posso dizer que realmente sou especialista mesmo, que é a semiótica, não a semiótica, a filosofia inteira do Peirce, que me obrigou a fazer uma viagem a contrapelo pela filosofia, mas uma grande paixão pela ciência. Eu estou me apresentando assim para eu poder entrar no meu tema. Uma paixão pela ciência, como dizia Bronowski, uma sociedade de cientistas é mais forte do que qualquer Estado moderno. Então, isso é lindo, né? E é verdade. Então, apesar de toda a crítica que ronda a ciência, agora, por exemplo, antes de entrar aqui, peguei meu celular, que eu devo ter uns 30 grupos de WhatsApp, não para chá da tarde, mas são todos profissionais. E um deles agora criticando e destruindo a inteligência artificial como sendo o grande demônio do momento. Então, tem muitas críticas contra a ciência, o problema do capitalismo, tudo isso, não sou ingênua. Mas eu vejo a ciência através daquilo que os cientistas vivos fazem. E todo cientista, ele é movido por aquilo que Deleuze e Guattari chamam de... é movido pela máquina do desejo. Né? O cientista, o pesquisador, sem isso a gente não se submeteria, o cientista não se submeteria aos rigores do método. Então, é preciso estar apaixonado por aquilo que faz. E eu gosto de ver por esse ângulo. Bom, então, eu vou falar um pouquinho, não é? Porque toca a questão interdisciplinar, que é o tema que eu selecionei para a cátedra na USP. Simbiose humano-tecnologias. Sob o ponto de vista da interdisciplinaridade. Então, o que eu propus, não é, no meu discurso não é, de tomar posição, não é, de meu discurso quando fui nomeada, é que de renovar a nossa própria concepção de interdisciplinaridade. Alguém entrou? Não, eu acho que é alguém que esqueceu o microfone ligado. Eu vou tentar desligar aqui o microfone. Pode ficar tranquila, professora. Renovar a nossa noção de interdisciplinaridade, pelo fato de que não há um desafio, não há um problema crucial que o ser humano está encontrando nesta era da hipercomplexidade. Professora Lúcia, fechou Desculpa, o microfone. sem querer eu fechei seu microfone, professora. Eu fui fechar de uma pessoa e fechei o da senhora. Só um minutinho. Agora eu abri de novo, perdão. Tudo bem. Não há... eu tenho... inclusive, eu levantei, não é, para a minha atividade na cátedra, os grandes desafios que nós estamos enfrentando. Então, os avanços da tecnologia, o problema da segurança. Daí,
a questão da vigilância, não é? Do capitalismo de vigilância, e será que nós não temos que transformar a própria noção de cidadania? Não é? Diante disso, é possível uma cidadania digital, e eu já tentando pensar numa cidadania planetária para preparar o último tema, que foi esse que nós trabalhamos no mês de novembro, que foi o tema do antropoceno, da crise climática e a necessidade de desenvolvimento de uma cosmopolítica, não é? Uma política global, de um pensamento global que, inclusive, leva em consideração o destino da espécie. Não é o meu destino como brasileira, que está hoje envolvido, ou o seu, ou o destino, sei lá, de um país como... Podemos escolher qualquer um como exemplo, vamos escolher a Alemanha, porque eu estou aqui, mas é a espécie que está em questão. Esse foi o último. E, no meio, eu quis entrar com uma questão bem das humanidades, que é o problema da arte, o que os artistas hoje estão fazendo com a inteligência artificial, que é uma área que está sendo desenvolvida no mundo inteiro. Alguns artistas no Brasil, eu chamei um deles, que eu admiro profundamente, César Baio, lá da Unicamp, e daí a ética. A questão da ética, que hoje está sendo extremamente chamada, não é, para acompanhar as grandes transformações que nós estamos vivendo. Então, essa é uma espécie de introdução. O que eu vou falar para vocês, que é uma espécie de recado, como enfrentar a compreensão do mundo em que nós estamos vivendo. Eu já disse, não é, hipercomplexo, hiperdeterminado, uma convivência que o ser humano ainda não está conseguindo realizar com a hiperinformação, tanto é que ela se desnaturou numa espécie de desinformação, parece, não é, um efeito colateral que funciona como uma espécie de oxímoro. A hiperinformação no mundo hoje redundar como efeito colateral na desinformação. Bom, esse é um dos problemas. Então, o que eu tenho feito para tentar compreender, e vocês vão ver que é um ponto de vista com uma base, talvez, que eu poderia chamar de semiótica, mas o que eu tenho desenvolvido, porque me parece que é uma obrigação que a gente tem como educador, não é? Cada um de nós enfrenta, não é, alunos jovens para os quais nós temos que funcionar como uma espécie de guia. Não é? Como diz Foucault, cada um de nós encontra os seus próprios guias, não é? Nós escolhemos esses guias ou somos escolhidos, porque a gente pensa que escolhe, mas, na realidade, são nossos desejos e os nossos ideais que nos levam a escolher determinados guias. Quando eu digo guia, evidentemente, não estou falando de influenciadores, não é? Que isso é a perversão daquilo que Foucault chamaria de guia. O guia é aquele pensamento que nos ajuda a pensar. Então, como nós temos nossos guias, nós também
funcionamos, sem dúvida nenhuma, como educadores, funcionamos como guias. Guia para quê? Para a compreensão do mundo em que vivemos e da posição que nós ocupamos nele, e das responsabilidades que nós temos ao ocupar uma posição neste mundo em que vivemos. Acho que isso é fundamental. Então, eu vou apresentar para vocês algumas estratégias que eu tenho desenvolvido para compreender a complexidade, e essa complexidade envolve cada um de nós, não importa em que área a gente esteja trabalhando, e é por isso que é importante a gente trabalhar junto, não é? Numa experiência de inteligência colaborativa, ela já é possível. A inteligência colaborativa hoje é possível. Falei para vocês que eu tenho 30 endereços de WhatsApp, todos profissionais, e vocês não podem imaginar o que chega para mim por dia de links, e claro que vai tirando um pouco aquela atenção concentrada que a gente tem que ter quando está fazendo uma pesquisa. Então, ela fica um pouco mais fragmentada, mas, ao mesmo tempo, é uma maneira de sair de nós e receber aquilo e desenvolver, inclusive, uma capacidade crítica. Será que concordo? Será que não concordo? E assim por diante. Então, eu vou começar. Eu falei para vocês que eu não vou fazer um discurso abstrato sobre interdisciplinaridade, apesar de que já gastei aqui quase 15 minutos falando disso. Bom, eu tenho uma espécie de... Eu não vou falar axioma, mas eu parto de uma ideia-chave para compreender qualquer coisa, que é a linguagem. O ser humano é constituído pela linguagem. O Heidegger dizia que a linguagem é a casa do ser. Mas como eu não estou procurando o ser, mas estou tentando compreender o que somos, cada um de nós, aqui no mundo em que estamos vivendo, eu digo que a linguagem é o princípio condutor. Hoje mesmo eu estava lendo de um grande especialista na tua área, Cláudio, computação, inteligência artificial e inteligência humana confrontada com a inteligência artificial, o que o humano tem, que a inteligência artificial não tem, o que uma máquina cognitiva não tem, e o que a máquina cognitiva não tem, que o humano não tem, enfim. E ele diz o seguinte: a linguagem é o ponto de partida-chave para entender a inteligência humana e, portanto, também a não humana. Então, eu parto de uma frase que eu tomo como... Por isso que eu falei axioma, mas é o alicerce acho que de todo o pensamento que eu desenvolvo. É de Humberto Eco, a frase. Ele diz o seguinte: não há cultura sem comunicação. Isso desde que eu estou terminando um livro agora, do pós-humano ao neo-humano, a 7ª revolução cognitiva dos sapiens. E eu comecei lá no Homo erectus. O Homo sapiens é fruto do desenvolvimento de uma cultura que ainda não tinha o verbo, mas que já desenvolvia
um tipo de participação social, que inclusive foi isso que possibilitou o advento da fala. Bom, então ele diz assim, não há cultura sem comunicação. Então, vocês vão ver que todo o desenvolvimento daquilo que eu vou falar para vocês, no tempo ainda que a gente tem, ela é baseada numa visão da cultura e uma visão evolucionista da cultura. Além de evolucionista, a cultura é cumulativa. Não há cultura sem comunicação, mas não há isso até com as formigas. Estive lendo agora, recentemente, um etologista, grande especialista na vida das formigas, é impressionante. Elas se comunicam de uma maneira, né, por hormônios, e de uma maneira muito mais organizada do que o ser humano, que é muito mais caótico, felizmente, e porque é mais caótico, é criativo. Bom, então, não há comunicação sem linguagem. Mas aí eu acrescento, Humberto Eco, não há linguagem sem que exista um meio de onde essa linguagem se materializa, é transmitida e recebida. Isso começa, e eu não vou tão longe, não irei tão longe, porque resolvo tomar como ponto de partida aquilo que me dá condições de chegar ao momento presente, mas eu não vou tão longe como as pinturas rupestres, que é uma externalização da linguagem, uma forma de materialização da linguagem para fora da caixa craniana, porque a nossa caixa craniana, ela é, primeiro, nosso cérebro é mortal, portanto, é necessário criar formas de externalização do conhecimento que o ser humano vai acumulando. Então, não é? Isso passa por todas as formas de escrita, e daí a era Gutenberg, que não é outra coisa senão um tipo de materialização da linguagem e um meio novo de transmissão e de recepção do conhecimento que o ser humano vai acumulando. Isso já foi bastante estudado não é? É um livro absolutamente extraordinário de um grande erudito, McLuhan, que escreveu A Galáxia de Gutenberg, mostrando como um meio de registro da linguagem escrita que libera o ser humano. Vocês devem ter visto o filme, não é? O Nome da Rosa, que é um hino, magnífico hino ao amor pelos livros. Então, a era de Gutenberg não foi outra coisa, senão tirou da mão humana, não é? A cópia de um livro exatamente igual ao outro, e naquela época, como o livro era um objeto único, se matava e se morria, as pessoas se matavam e morriam. Isso que está lá no Nome da Rosa, não é? E toda a informação e todo o conhecimento humano acumulado em livros escritos manualmente e de propriedade do clero. Tanto é que a gente pode dizer que a invenção de Gutenberg não foi outra coisa senão a transposição do conhecimento
para um meio que possibilitaria a sua reprodução. Então, é a partir de Gutenberg que eu inicio isso que eu chamo das grandes eras culturais, e que eu tenho uma visão bastante ampla da cultura, como a cultura, claro, que permite a comunicação, que permite a educação, não é, que registra os nossos costumes, mas a cultura para mim também é aquilo que constitui o acervo que o ser humano tem de conhecimento em cada época em que a linguagem e o tipo de transmissão que a linguagem tem proporciona. Então, eu penso em eras culturais. O que me interessa não é o passado em si, não sou uma historiadora, não é? E mesmo qualquer historiador não está interessado no passado em si, como alguma coisa estática que está lá parada. Basta a gente pensar na filosofia da história, do Walter Benjamin. O passado interessa na medida em que ele relampegueia, não é? Ele funciona como um relâmpago num instante de perigo no agora, no presente. Então, eu costumo dizer que o nosso presente está cheio de focos de perigo. Não tem menor dúvida sobre isso. Não é? Basta a gente ver o que está acontecendo com a política, não apenas no Brasil, mas no mundo. No Brasil, tudo fica mais dramático. Mas, inclusive com a memória, o que está acontecendo com a memória humana? E ao mesmo tempo, o paradoxo, não é, da desmemória. Nós não guardamos mais nada na nossa memória individual, porque basta um clique, nós temos lá o Google, que virou assim, é um boom de memória, não é? Indiscriminada. Isso que é importante. Quem discrimina a memória do Google somos nós, em função daquilo que buscamos. Então, o que me interessa, voltando, não é o passado pelo passado, mas em que medida esse passado nos ajuda a compreender o presente e os grandes desafios que nós temos que enfrentar nesse presente. Recentemente, li o livro do Sérgio Abranches, A Era do Imprevisto. Caracteriza bem o nosso momento histórico. Além de ninguém pode negar que estamos vivendo uma era do imprevisto. Quem podia supor, quem podia, 2 anos atrás, que nós estaríamos sendo, a humanidade de joelhos, perseguida por esse vírus, que não nos larga. Não é? Estava conversando agora mesmo, na entrada, não é? Parece que esse vírus enamorou-se do humano. Então, quem ia prever? Como era possível prever? Ninguém podia prever. Então, a era da imprevisibilidade. Bauman chama o nosso tempo de modernidade líquida. O Lipovetsky chama de hipermodernidade. Então,
a minha metodologia é a seguinte: recuar para melhor saltar no presente. Então, claro, no meu livro, que eu falei que eu estou tentando terminar aqui, eu voltei lá até para o Homo erectus, mas para vocês aqui eu vou voltar para aquilo que é chamado de era da reprodutibilidade. É impressionante também uma outra característica do mundo contemporâneo que todas as áreas do conhecimento têm que enfrentar e da qual não se pode escapar. É a velocidade do ritmo das transformações. Por mais que uma pessoa seja ultra especialista numa área, ela não dá conta de saber o que está acontecendo na área dela. De modo algum. Enquanto eu estou aqui falando com vocês, todos esse conjunto de temas que eu estou tentando juntar, o que está sendo produzido a cada minuto sobre cada um deles é uma coisa absolutamente impressionante, estonteante, preocupante, não é? E para nós que trabalhamos com o conhecimento, produz, inclusive, uma certa ansiedade. Não adianta dizer que não. Só se a pessoa estiver muito satisfeita com aquilo que ela acha que já sabe, é que ela não vai ter um certo desconforto, uma certa ansiedade. Não é? Tanta informação que chega, e isso, para quem orienta a tese, por exemplo, o desespero que às vezes o orientando tem, ou orientanda tem. Olha, eu comecei a ler, mas é tanta coisa, eu não sei onde que eu tenho que parar. Eu tenho até um conselho, mas não se trata disso agora. Então, eu tenho um conselho, sim. Então, eu vou falar para vocês desse recuo no passado para melhor compreender o presente. E eu acabei de falar sobre a questão da velocidade, a velocidade das transformações. E essa questão eu vou conseguir exemplificar para vocês e torná-la muito clara. Claro que cada um de vocês, trabalhando na área que trabalha, está sentindo, não é, esse ritmo veloz com que tudo acontece, e não apenas na nossa área de conhecimento, mas na nossa própria vida. Então, não fosse o ser humano o animal mais adaptativo da biosfera, nós não teríamos condição de sobreviver a esse ritmo veloz que nos acompanha, e acompanha a nossa vida, e acompanha a dificuldade que nós temos de enfrentar o cotidiano, a dificuldade que nós temos para educar filhos, não é? Com essa velocidade que bate, de transformação que bate, né, na nossa face, cotidianamente. Então, eu divido em era da reprodutibilidade, que foi muitíssimo estudada por Walter Benjamin, a invenção da fotografia, o desenvolvimento dos meios de impressão que possibilitaram a explosão do jornal, o telégrafo, não é, que foi companheiro da fotografia. Isso foi chamado era da reprodutibilidade, é uma era mecânica. Por isso, muita gente, quando fala de máquina hoje, vê ainda a máquina sob um ponto de vista mecânico, como se nós estivéssemos ainda nos tempos modernos do Chaplin, não é? Virando parafuso. Não, as máquinas passaram a se transformar. Eu cheguei a desenvolver, e outro dia li um texto
que coincide exatamente com aquilo que eu desenvolvi sem conhecer esse texto. Quando isso acontece na vida da gente, a gente não sabe se fica contente ou se fica triste. Porque daí achava que tinha descoberto uma coisa, mas não descobriu nada, porque outro já falou a mesma coisa. Mas, ao mesmo tempo, fica contente. Porque quando duas pessoas, de maneira separada, chegam a uma mesma conclusão, há uma grande probabilidade de que aquela conclusão tenha alguma fonte de valor. Então, 3 tipos de máquina. A máquina acéfala, que é a máquina da Revolução Industrial, que acelerou primeiro, que acelerou a produção capitalista. Em segundo lugar, ela era uma máquina que prolongava a nossa força física. Por isso, acelerou a produção capitalista, porque esta força, a produção de bens, não é? De bens, de utensílios, não é? Ela dependia da força física humana. Bom, mas existe um outro tipo de máquina que apareceu nessa época e às quais o sociólogo não costuma chamar muita atenção, que são as máquinas sensórias, a fotografia, o telégrafo, e daí o gramofone. Já são máquinas com um certo nível de inteligência. É impressionante que as pessoas não percebam isso. Já tem um certo nível de inteligência, porque são máquinas que internalizaram o funcionamento do olho e o funcionamento do ouvido no próprio aparelho. Tanto é que Wilhelm Flusser, ele não chama máquina mais, ele chama de aparelho, porque esses aparelhos são dispositivos que já abrigam uma certa inteligência. Bem, da era da reprodutibilidade, fotografia, que foi até o cinema, reprodutibilidade mecânica, técnica, nós demos um salto, e vocês vão ver agora como o ritmo vai se acelerando cada vez mais. Nós demos um salto para a era da difusão, que são televisão e rádio, e que levaram à constituição daquilo que, durante algumas décadas, foi chamado de era da comunicação massiva, de massas. Toda uma lógica. Cada uma dessas eras tem uma lógica própria não apenas de comunicação, mas de produção de conhecimento. A produção de conhecimento na era mecânica é diferente da produção de conhecimento na era da difusão, e que transforma isso. Cada uma dessas eras vai transformando também a maneira como nós educamos, porque não há educação que seja exercida sem que haja algum meio de transmissão técnico. O primeiro meio de transmissão técnico está aqui no nosso corpo. Eu estou usando agora com vocês. Isso aqui não morre. Aliás, uma forma de cultura não faz a outra desaparecer. Há ainda muita produção mecânica no mundo. O cinema continua, embora ele continue usando, e a fotografia agora seja, ela use um método, não é? Uma técnica digital,
ela ainda é uma forma de representação do mundo que vem da era da reprodutibilidade técnica. Difusão. Aí, depois da difusão, vem uma era que eu chamo do disponível. Quem for muito jovem não passou por essa era, mas é a era dos gadgets, que eu chamo de cultura das mídias. Eu faço todas essas diferenças porque, senão a gente mistura tudo numa bola só e aquilo fica muito nebuloso para ser compreendido. Tem gente que fala, era midiática. Eu falo, do que você está falando? Midiático? Tudo é mídia. Inclusive, meu aparelho fonador é uma mídia. Do que você está falando? Então, eu faço essas diferenças e elas fazem, me parece, elas fazem sentido. E por outro lado, uma não morre quando aparece outra. O Serres tem uma ideia maravilhosa. Tem outros autores que também desenvolvem essa ideia, mas eu acho ela absolutamente extraordinária. Ele fala que a cultura ela é feita de camadas tectônicas. Então, não é que a cultura de massas morreu, não, ainda continua o Jornal Nacional, ainda continuam, nós continuamos a ouvir rádio, liga o carro, põe o rádio no carro, não é? E a gente... a cultura de massa continua, que a gente chama de a grande mídia. Quando o mundo digital surgiu, então, aquilo que era cultura de massa passou a chamar de grande mídia. Mas eu acho que há uma fase intermediária entre a cultura de massas e o advento da cultura digital, que começa quando o computador começou a se transformar num habitante do nosso mundo doméstico. O computador entrou nas nossas casas. Antes disso, aquilo que eu chamo de cultura do GED, controle remoto, Walkman e etc., videocassete, videolocadora, tenho saudade, morro de saudade. Santo, como eu tenho saudade da videolocadora. Nenhum Netflix substitui uma videolocadora. Fora que era um programa maravilhoso, a gente ficava lá circulando, levava pipoca para casa. Ai, como era bom! Então, tem certas coisas que a gente perde, que não podia ser perdido. Bom, agora vem Netflix, Amazon Prime, tudo bem, não é? Está aqui, eu estou na Alemanha, pandemia, o que esse tal de Netflix nos salvou? Bem, então, é uma era intermediária que começou a preparar o território para o mundo digital. Eu vou agora gastar o tempo que me resta, 15 minutos, para mostrar para vocês as acelerações deste mundo digital, que eu não sei para onde vai nos levar. Por isso que nós estamos numa era da incerteza. Não é só do imprevisto, é da incerteza. Nós estamos absolutamente mergulhados em incertezas. Então, essa era intermediária começa o mundo digital. Quando ele começou, foi anos 80, antes, claro, já era o computador, já começou a ser maquinado, desde os anos 50. Daí ele virou aquele monstrengo que ocupava salas inteiras. E eu estou falando do computador como cultura do computador. E aí, olha, em termos de linguagem, tudo começou a mudar, mas mudar de uma maneira impressionante. Eu costumo dizer que as linguagens do nosso tempo, embora o livro provavelmente será eterno, eu concordo com Humberto Eco. Humberto Eco dizia assim, tem 3 coisas inventadas
que são insubstituíveis. A cadeira é uma maravilha, uma cadeira, né? Uma cadeira. E a daí ela é absolutamente ergonômica. Não é? Você olha para uma cadeira, você senta. Olha que genial que ele fala. A xícara. Tem coisa mais afordam-se mais maravilhosa do que de uma xícara. Você põe o dedinho e... Terceira, o livro. Eu digo que o livro será eterno, não porque ele vai ser necessariamente em papel, porque hoje os livros têm uma grande quantidade de formatos de livros. Mas o que eu digo que será eterno é a maneira como o livro organiza a informação. E isso não pode morrer, porque uma pessoa, por exemplo, esse livro que eu estou tentando terminar, bom, eu posso dizer que eu comecei a pensar nesse livro há mais de 30, 40 anos, mas comecei a escrevê-lo há 2 anos. Então, por que isso vai morrer? Se a pessoa organizou a informação para te dar aquela informação organizada que o Google não dá. Você tem tudo o que você quer no Google, mas quem tem que organizar a informação é você. Então, um livro não é outra coisa senão um autor que passou noites, dias, semanas, anos organizando aquela informação para o outro. Então, é uma forma de generosidade. É altamente altruísta, porque ninguém escreve para si mesmo. A pessoa escreve para o outro, né? Então, começa o mundo digital. Eu comecei a estudar, não é? Tentar caracterizar as eras do mundo digital. Estão aqui nesse meu livro aqui. Mas não vou ficar citando meus livros. Já publiquei 53 e editei mais 27, tá bom? Não vou ficar citando o livro. Aliás, eu lancei um livro, acho que antes da pandemia, um pouquinho antes, e estava lá meu netinho. Ele nunca tinha ido no lançamento meu, mas daí fizeram as perguntas, tal, e aí terminou, eu falei, tá, não tem mais pergunta. A vozinha dele tinha 8 anos. Vovó, por que você escreve tanto livro? Sabe o que eu respondi para ele? Eu aprendi com Borges, que é uma forma de felicidade. Mas é mesmo, cada um de nós tem que encontrar a sua própria forma de felicidade, não é? Bem, o amor ao conhecimento é uma forma de felicidade e que traz enormes recompensas, não é? Bem, então o mundo digital, eu comecei a tentar caracterizar o mundo digital e comecei, era de acesso, foi a primeira fase do computador dentro das nossas casas. Claro, não o computador como caixa fechada. Eu comecei com o computador, ele era uma caixa fechada, mas já fazia, nossa, que maravilha, porque você podia escrever, não tinha que pegar aquela máquina de escrever. Eu abominava a máquina de escrever. Pra vocês terem uma ideia, eu escrevi um livro em 3 meses e datilografei em 6, porque eu escrevia primeiro no papel e depois ia datilografar. Aquilo era horrível. Então, quando você escreve no computador, eu pus a mão e ele apareceu aqui. Quando você escreve no computador, você escreve no ritmo do pensamento. Então, o computador é uma máquina estranha. Não, não. O teu pensamento se desenvolve numa simbiose com a ponta dos teus dedos
Porque quem escrevia antes no papel, na caneta, no lápis, passava uma criança, eu sei disso, né? Por isso que vocês viram esse filme agora que está fazendo maior sucesso entre as mulheres, que é A Filha Perdida. Vocês, mulheres aqui, já devem ter visto ou devem ver, mas para mim não teve, sei lá, não tenho sentimento de culpa em relação aos filhos, mas lembrei disso porque eu ia falar o seguinte: você estava escrevendo e passava uma criança, ou a criança te interrompia, e o teu pensamento ia embora. Agora não. Você escreve no computador e ele vai no ritmo do teu pensamento. Todos vocês que escrevem já devem ter tido essa experiência. A gente senta, começa a escrever um parágrafo, de repente ele sai, você olha e fala, será que fui eu que escrevi? Tamanha a simbiose que a gente começa a desenvolver com esta máquina que pensa junto com a gente. Bom, eu comecei e chamei a era do acesso, a era das comunidades virtuais, a era dos chats, ainda chat, tudo por escrito. Eu nunca gostei de participar de chat por causa disso, achava complicada aquela interface. Bem, mas daí logo, o que aconteceu? Por essa época aqui, 2007, apareceu o smartphone. Acabou com aquela dicotomia entre mundo real e mundo virtual. Essa dicotomia nunca existiu. Então, com os equipamentos móveis, nós passamos por uma era da conexão contínua. Gente, isso numa rapidez inacreditável. Daí, quando chegou a conexão contínua, eu falei, as transformações começaram a se acelerar tanto, nuvem, IoT, a internet das coisas. Hoje se fala em internet dos corpos, nossos corpos sensorializados. Aí, a inteligência artificial, quando isso entrou, eu falei, eu não dou conta mais de ficar dividindo em era. Então, agora eu estou trabalhando com o seguinte, a primeira era da internet, que é a era da digitalização, e a segunda era da internet, que afeta todas as áreas em que cada um de vocês trabalha, todas elas, que é a era da datificação, que, inclusive, está transformando toda a metodologia de produção de conhecimento e transmissão do conhecimento, que afetam, inclusive, as humanidades, que é chamado de humanidades digitais, que é uma área hoje bastante trabalhada. Nós editamos um número da revista do programa de pós-graduação que eu criei, que é o Programa de Tecnologias da Inteligência e Design Digital na USP, na PUC. Nós temos uma revista que se chama TechCogs, e tem um número inteirinho dedicado a humanidades digitais. O último número, agora, que eu editei, é um número sobre deepfake, fake news e deepfakes. Então, onde chegamos? Chegamos agora, no momento presente, num novo tipo de temporalidade.
É o tempo que se transformou para nós. A noção de tempo linear foi embora quando nós temos um Google, e antes do Google, nós tínhamos bancos de dados que nos traziam passado remoto, previsibilidade de futuro e dilemas do presente, tudo ao mesmo tempo. É esse mundo que nós estamos vivendo. Então, eu gosto de trabalhar, e por que eu fiz todo esse percurso? Porque eu gosto de trabalhar com a ideia do Serres, de que sob a superfície existem camadas tectônicas que se mexem. Então, dependendo da situação em que você está, ou o teu grupo de trabalho, não é? Ou aquilo que você busca, uma camada sobe e fica mais proeminente. Por exemplo, eu estou vivendo alguns dias na camada tectônica dos livros da era de Gutenberg. Daqui a pouco eu vou começar a escrever, e daí provavelmente eu vou ter que consultar o Google. Qual é a data certa, quando nasceu aquela criatura, e assim por diante. Então, são camadas. Por outro lado, eu sou cinéfila. Eu estou dando o meu exemplo, desculpe, mas só para vocês se projetarem no meu exemplo. Aí eu sou cinéfila, e antes de dormir eu preciso ver um filme. Aí eu pego Netflix. Se eu não acho nada de bom, eu vou para o Amazon Prime. Se eu não acho, eu vou para... Percebem? Outra camada tectônica. Nós estamos vivendo, por isso que o mundo ficou hipercomplexo. Não é só essa camada superficial da inteligência artificial, da IoT. Nós vivemos ao mesmo tempo todas essas camadas. E elas, dependendo da situação, elas assomam para a superfície. Bem, antes de terminar, eu tenho que colocar uma nota. Quando eu falo, eu evidentemente crio uma abstração, que é a abstração de pensar o ser humano. E todo o percurso que eu fiz de pensar o ser humano na contemporaneidade. Mas existem. O meu discurso tem que ser modalizado. Porque, embora eu esteja aqui na Alemanha agora, eu sou brasileira. E as questões geopolíticas não podem ser esquecidas. Principalmente todo esse meu discurso, quando feito no Brasil, ele soa como uma heresia. Por quê? Para nós, inclusive, muito dificultoso. Para nós, muito dificultoso, porque algum microfone abriu. Porque o que essa pandemia abriu? Que fosso e que abismo ela abriu para nós brasileiros. Nunca ficou tão clara, tão absolutamente clara. A enorme, abissal diferença social, o que sofreram as pessoas durante esses 2 anos, enquanto os ricos ficaram mais ricos. Eu não desenvolvi meu discurso por aí, porque senão ele viraria um muro de lamentações.
eu preferi pensar com vocês. Mas eu terminei um artigo que acabou de ser publicado sobre o que aconteceu com a educação no Brasil durante esses 2 anos. Só no estado de São Paulo, que é considerado um dos mais ricos do país, 1 milhão de crianças ficaram sem aulas durante quase 200 dias. Então, percebem que situação a gente fica como brasileiro? Ao mesmo tempo que nós somos obrigados a pensar pela nossa profissão, nós somos educadores, nós não podemos parar de pensar e para pensar nós não podemos ficar olhando no umbigo, nós temos que projetar o nosso pensamento para aquilo que está sendo produzido de importante sobre a área em que nós atuamos no mundo, mas, ao mesmo tempo, a gente sofre de um mal-estar permanente. Sim ou não? Porque vivemos num país onde uns têm privilégios e outros não têm. Então, a guerra cultural, ela é vivida com muito mais força aí, não é? Aí, no nosso país, do que em outro país que não sofre tanto a evidência das diferenças sociais. Eu não podia deixar, eu terminei minha fala, não podia deixar de trazer esta nota, porque o fato de eu projetar meus ideais intelectuais para aquilo que os grandes centros do mundo estão realizando, como brasileira, eu vivo este mal-estar de que, afinal, meu país é Brasil. É isso. Obrigada. Puxa, professora, muito obrigado. Eu vou passar a palavra, se a senhora tiver uns minutinhos para conversar com as pessoas. Não pode, eu não tenho o Posso? menor sono. Ainda vou Ah, ver um não. filme. Então tá bom. Mas a fala da senhora me empolga especialmente. Eu tenho trabalhado junto com o professor Armando Malheiro, lá da Universidade do Porto, e a minha colega aqui da UFMG, Eliane Pavlovski, com a ideia de que nós nos tornamos ciborgues funcionais, né? O Sacha, eu esqueci o sobrenome dele, é Konsetcharnenko, alguma coisa assim. Eu vou olhar aqui daqui a pouco e falo. E ele fala que nós somos ciborgues funcionais. Então, depois que inventaram essa coisinha aqui, né? A gente tem uma extensão de memória, os nossos ouvidos vão longe, os nossos olhos vão longe, é quase como se a gente praticasse nos nossos contatos por WhatsApp, por exemplo, telepatia, né? Porque eu consigo saber agora o que uma pessoa está fazendo à distância num clique, né? E isso nos transforma a nossa relação, como a senhora falou. Então eu achei precioso preciosa a sua fala quando a senhora fala dessa mudança na nossa memória. Realmente a gente aprende a lidar com os fatos e com os dados, né, de uma forma muito diferente, né, muito completamente diferente do que a gente fazia algum tempo atrás, e eu fico pensando como isso será no futuro, né, para onde a gente vai com isso, já que não só nós temos acesso a essas informações em tempo real e nós expandimos as nossas capacidades, como nós também hoje estamos num outro nível, né? Pessoas como Humberto Eco, por exemplo, são eruditos, são pessoas que são, nos dizeres do Peter Burke, ele usa a expressão
Nossa, me fugiu agora, mas são pessoas que dominam múltiplas disciplinas, né? Me fugiu agora a expressão que ele usa. Nós, hoje, temos que ter um outro tipo de relação, né? Nós precisamos, sim, ter um conhecimento das disciplinas, até para saber fazer as buscas, mas a gente precisa saber navegar por esse caminho, por essas florestas, né? E fazermos conexões. Então, as pessoas costumam descrever essa nova categoria de gentes como nexialistas, né? Pessoas que conseguem fazer nexos e construir pontes entre as coisas. E aí eu ouvindo a sua fala, né, eu fico olhando para frente e vendo, eu sou um otimista sempre, né, para onde a gente pode caminhar, né, em que direção a gente vai seguir daqui para frente. E aí eu vejo estudos como o seu e propostas, né, de construção, como a senhora faz, como um alento, né, de perceber que eu não estou sozinho, né, com o meu otimismo. Por um lado, a gente tem uma preocupação, temos, a senhora, a final da sua fala deixa isso muito claro, mas, por outro lado, enche de otimismo porque a gente olha para frente e pensa assim, nós temos muito que caminhar. O que a gente precisa é de trabalhar um certo desenvolvimento ético, né? Uma certa preocupação que considere, para além do nosso semelhante mais próximo, mais fácil de reconhecer, que nós estendamos esse olhar, né, de proximidade para tudo, né, para todo um universo circundante, para todos aqueles que se encaixariam nessa categoria de pessoas, inclusive talvez os animais, a gente possa extrapolar a preocupação com as pessoalidades para os animais, porque daqui para frente, ou daqui em breve, nós vamos ter as inteligências artificiais, e talvez em breve tenhamos, a senhora é uma cinéfila, a senhora gosta de filmes, eu imagino que de ficção científica também, em breve talvez tenhamos pessoalidades artificiais, como certos personagens, por exemplo, de Star Trek, por exemplo, né? Androides que tenham emoções. Então, eu sou muito animado com o nosso futuro. Talvez o que a gente precisa é ter mais pessoas como a senhora que abracem uma visão crítica, né, uma aproximação crítica da tecnologia e, ao mesmo tempo, um distanciamento crítico dela, né? Aproximar com carinho, sem repulsa, mas, ao mesmo tempo, cuidando e guardando essa memória do que era bom, das xícaras, dos livros e dos outros artefatos que marcaram a nossa história, né? Então, eu queria agradecer e passar a palavra para os colegas e para as colegas, para que talvez possam dialogar um pouquinho com a senhora, né, se quiserem, e se puderem, se desejarem. Já tem a Júlia com a mão levantada. Diga, Julinha. Júlia, fala. Ei, Lúcia, boa noite. Estou muito feliz de te ouvir. Eu faço mestrado na UFMG e meu tema de pesquisa tem a ver, sabe, com a educação, com os adolescentes. A gente tem até discutido aqui na disciplina, né, essa questão da evasão escolar, e me interessou muito isso, que eu até pesquisei um pouco enquanto você falava da cátedra, né, de São Paulo. Queria te ouvir um pouquinho, se for tudo bem, você falar um pouco sobre isso, porque a gente tem pensado aqui, né, assim, sobre essa questão da evasão escolar e como que esses meninos voltam para a escola hoje, né? O que tem de atraente para esses meninos nas escolas, né, que leva eles para o engajamento maior, porque a escola é um lugar de amparo, né, assim, muito importante na vida dos jovens. Isso é um fator muito preocupante. Queria te ouvir um pouco sobre isso. Bom, a escola também será eterna, porque é um fator de socialização. Aliás, as crianças que ficaram em ensino remoto, as crianças privilegiadas, não é, que estavam em escolas caras e que tinham material para ensino remoto, vamos considerar isso. Mas essas crianças privilegiadas, elas sentiram muita falta dos amigos. Não é, nem é preciso fazer uma pesquisa com um grande número de crianças
já uma pesquisa com pequeno número já é capaz de revelar que aquilo que eles mais sentiram foi porque para a criança, para o adolescente, não é? O grupo, o amigo, é impressionante. Toda a formação da criança e do adolescente, ela depende dessas relações. Então, por outro lado, o professor também será eterno. O professor será eterno, e isso está ligado com aquilo que eu falei no começo, porque existe uma coisa, uma ligação afetiva. Esse é meu guia, é em quem eu confio. E o professor tem isto pela própria natureza do trabalho dele. Não é? O aprendizado, ele nunca é solitário. Nunca. Primeiro porque a gente aprende com o outro. E o professor é aquela figura que dá corpo a isso que eu estou falando, né? O aprendizado com o outro, que vem do outro, que permite a troca. Bom, mas agora eu vou entrar no outro lado da moeda. A escola, a universidade está completamente obsoleta. A estrutura da escola, da universidade, principalmente no Brasil, que eu acabei de falar para vocês, não é? No começo, nós vivemos encarcerados num tipo de estrutura disciplinar, de obrigações disto, obrigações daquilo, chega ao nível do da pós-graduação, chega ao nível do pós-doc. A pessoa não tem uma liberdade própria para ela desenvolver uma pesquisa e ter lá um supervisor que simplesmente vai como um acompanhante e não como um ditador, faz isso, faz aquilo outro. Então, eu estou em vários grupos, viu, Júlia? Tem um grupo Repensando a Universidade, que eu tenho trabalhado faz 2 anos, mas tem 2 áreas que são profundamente conservadoras. Existe um lado bom do conservador, mas existe um lado péssimo. E essas 2 áreas são a religião e a educação. O lado bom é o seguinte: do que tem que ser conservado. O que tem que ser conservado e que não se pode perder com a passagem do tempo e nem por essas revoluções que nós estamos assistindo, revoluções daquilo que é humano. É essa a revolução que nós estamos assistindo. Nós não sabemos mais muito bem o que é humano. Então, valores, são valores e princípios éticos que não podem ser perdidos. E a educação, ela é a grande transmissora, a educação tanto no núcleo familiar, como naquilo que a gente chama de escola, universidade, ela é o núcleo transmissor desses valores que não podem se perder. Então, nesse sentido, conservar é legítimo. Agora, a estrutura da escola está completamente obsoleta, insuportável. Sabe qual é a estrutura? É a estrutura do século XIX, estrutura da fábrica. Basta a gente ver o número de fábricas que daí se transformam em escolas, toca a campainha e entra uma outra matéria que não tem nada a ver com a anterior. Então, bom, em alguns países avançados, as transformações estão sendo
profundas, profundas. Por outro lado, eu tenho trabalhado um pouco com os benefícios da inteligência artificial. Claro que ela traz muitos malefícios, mas tem duas áreas onde a inteligência artificial traz mais benefícios do que malefícios: saúde e educação. Então, saúde e educação. Porque na educação, tarefas repetitivas que cansam o professor, né? Fica puxando formulário, preenche formulário, preenche nota, e manda nota para cá, e manda nota para... Um inferno. Isso pode ser, esse trabalho repetitivo pode ser liberado. Por outro lado, já há plataformas, não é? E aplicativos que permitem o acompanhamento do desenvolvimento de cada educando. Aí tem gente que vem com crítica e diz assim, isso é um absurdo, o conhecimento ele é social, ele é construído social. Claro que é, claro. Só que se uma criança fica mais atrasada do que a outra, ela não vai acompanhar essa socialização do conhecimento. Se você tem um aplicativo que acompanha aquela criança, vê quais são os problemas dela e dá reforço para aqueles problemas, ela vai acompanhar o grupo. Então, a gente tem que ponderar. Conclusão, Julia. Se me perguntar o que fazer, eu não sei. Eu não sei. O que eu sei é que está tudo errado. Está tudo errado. Então, não adianta vir com reforminha para cá e reforminha para lá. Aquilo que o Cláudio falou é verdadeiro. E que eu chamo de neo-humano. Não somos só ciborgues fisicamente, com todas, não é, as transformações que podem ser processadas no corpo. Nós somos ciborgues hoje cognitivos. Se alguém aqui me disser que consegue viver 3 dias sem o celular, eu mando essa criatura para o céu. Não dá. E a pessoa que não tem celular hoje, ela vira um ermitão cognitivo. Não dá. Eu digo, eu não vivo sem o Google. Não me tirem o Google. Não, domingo aqui, nós tivemos um problema de internet. Eu fiquei sem internet o dia inteiro. Tinha uma pessoa aqui. Não, quase tive. Acho que só faltou me internar. Porque eu comecei a ter assim, pesadelos de futuro. E se esse cara não conseguir colocar a internet funcionando, eu pego um avião amanhã e vou embora para São Paulo. Essa é a nossa condição. Eu estou dando o meu exemplo, mas eu vejo pessoas que são ainda mais. Claro que eu não aprovo como é que eu posso dizer? A ausência de diversidade. Nós temos que diversificar nossas atividades e atenções. Eu desenvolvi 4 tipos de leitores: contemplativo, movente do cinema, né, andando pelas grandes metrópoles, daí vem o imersivo, daí vem o leitor ubíquo. Eu estou com uma curiosidade, eu pego o meu celular, plim, pronto. Esse é um leitor ubíquo, e daí, eu estou com dificuldade naquilo, eu conecto com o meu colega, me diga aqui, me explica aí, o que é isso aqui?
Isso é ubíquo. E agora, gente, eu desenvolvi um quinto tipo de leitor. Sabe qual? Precoce. Crianças de 1 ano e meio que já pegam este bichinho e realizam operações lógicas. E esse livro que eu acabei de ler está cheio de partes de pesquisa sobre desenvolvimento da inteligência nas crianças e que simplesmente repetem aquilo que eu intuitivamente desenvolvi. É isso, Júlia. Demorei muito para responder, desculpe. Alguém mais, pessoas? Alguém tem mais uma pergunta? Não? Vou ficar decepcionada. Não, mas eu tenho. Professora, a senhora teve contato, chegou a ouvir falar alguma coisa sobre o que vem sendo discutido hoje a respeito da memética, não dos memes de internet, mas dessa unidade de informação cultural que se espalha como vírus? Tem chegado aí na Alemanha alguma discussão a respeito? É uma ideia jamais... Dawkins. Oi? Dawkins, Do Richard Dawkins, sim, Dawkins. do Richard Dawkins. Claro, claro. O que a senhora, como a senhora avalia essa discussão? A senhora acha razoável Olha, essas olha, discussões? Cláudio, ela como metáfora, ela parece bastante atraente, mas eu sou uma semioticista. Uhum. E ela foi essa teoria do Dawkins foi muito discutida, muito. Há uma enorme bibliografia sobre isso. Hoje ele é muito criticado. Sim. E em termos semióticos, o problema dele, eu falei, a metáfora é atraente, porque na realidade não é quando você diz assim, olha, aquela mensagem na internet, ela ficou virótica. Uhum. Ela viralizou. Aliás, estou terminando de orientar uma dissertação sobre memes na internet. Uhum. Os memes, imagens, né? De humor. Bom, mas ele foi criticado pelo seguinte: claro que sim, passa de uma mente para outra, mas como? Não passa como uma informação genética. Não. Então, eu costumo dizer, eu sou muito pouco crítica com ele, eu costumo dizer, como? Uma ideia sai da minha cabeça e pula para a sua como uma pulga, enquanto que a teoria semiótica, peirciana, né? Peirciana, Uhum. porque eu não sou semioticista, eu sou peirciana. Não, com todo respeito pelas outras semióticas, elas são muito discursivas, e a semiótica do Peirce, ela é filosófica, eu adoro, como já disse. A filosofia, ela, mesmo que ela não dê respostas, ela nos leva a refletir sobre questões muito essenciais. Então, não vamos buscar a resposta peremptória, porque nós não vamos encontrar. Mas a semiótica do Peirce explica como é que se dá a passagem de um signo. Bom, em primeiro lugar, para se dar a passagem, ele precisa ser externalizado. Foi onde eu comecei a minha fala com vocês. Ele é externalizado numa forma material. Ou seja, quando eu falo, você fala. O signo, que não é um meme, ele é um signo interior que é traduzido numa forma exterior comunicável e vai produzir na mente de quem recebe um outro signo, que é uma tradução. Então, é muito mais complicado, mas pelo menos me explica. É complicado, mas me explica. Agora, evidentemente, é atraente como metáfora.
E ficou mais atraente ainda porque a gente fala que na rede, não é, uma mensagem viralizou. Ah, ela viralizou. Mas por que ela viralizou? Porque um compartilha com o outro. Você compartilha, você passa. Compartilha, você passa o quê? O signo, a linguagem, a mensagem. Ela está materializada. É isso. Uhum. Perfeito, perfeito, professora. O Zé Ricardo quer fazer uma pergunta. O que as pessoas atualmente estão discutindo sobre a questão do meme é que ele é passado por imitação e justamente pela linguagem. Então, tem estudos interessantes com algumas pessoas da linguística, justamente utilizando a ideia, a proposta dessa dispersão, inclusive os métodos da dispersão, vamos dizer assim, de características genéticos pelos grupos populacionais, e fazendo um cruzamento dessas ideias com a linguística. Então, tem umas discussões interessantes nisso, por isso que eu fiquei com a cabeça coçando quando a senhora falou, eu me empolguei muito com a ideia. Mas, olha, essa muito obrigado. relação, olha, a relação da linguística, isso também já estudei. A relação da linguística com a biologia, nossa, tem muitos estudos sobre isso. Agora, se eu continuar falando de meme, contanto que eu fale de linguagem, tudo bem. No fundo, eu estou falando de signo, não é? Ou dando outro nome para os signos, estou chamando de meme. Perfeito, professor. Acho que o Zé Ricardo quer fazer uma pergunta. Diga, Josi. Sim. Boa noite, professor. Adorei, toda a sua fala. Porque o que acontece? A minha pesquisa no mestrado, atualmente, ela é sobre... Tá dando para me ouvir direito, gente? Perfeito. Completamente, Ok. tudo bem. Já. A minha pesquisa no mestrado, atualmente, ela é sobre as questões infocomunicacionais presentes dentro dos jogos digitais, né? E sobre o meio deles de fazer a transmissão da informação, né? E possivelmente de conhecimento, cultura, arte e afins. Contudo, ao fazer a pesquisa sobre a infocomunicação e depois de uma revisão extensa, eu cheguei a um impasse peculiar, porque aparentemente o jogo ele não está tão atrelado à infocomunicação quanto eu imaginava. Ele está mais atrelado à questão infomediática, por causa da sua... como é que eu posso explicar? Ele não coloca o sujeito para ter de se comunicar e desenvolver a capacidade de comunicação. A capacidade de comunicação pode ser demandada dele por uma característica da mídia-jogo, e isso varia muito com seus tipos. Aí eu gostaria de... qual que é a sua percepção, qual que é a sua visão sobre essa questão do jogo no acompanhamento do desenvolvimento dos sujeitos nessas próximas décadas? Bom, você sabe que eu já escrevi bastante sobre jogos, né? Inclusive, organizei um volume, foi o primeiro volume organizado no Brasil sobre games. Bom, seguindo um pouco o que você falou, por que você faz a diferença entre infocomunicação e infomediático? Porque infomediático significa que a mídia não é a mídia vazia, toda a mídia ela comunica, ela tem um modo de comunicação. Por isso que eu gosto de diferenciar de que mídia você está falando. Se eu entendi o que você colocou, é que a mídia game, porque o game é uma mídia. Game é uma mídia. É isso, Zé Ricardo? Sim, e porque dentro dessa mídia, meio que a mídia possui suas subcategorias, seus subtipos. Então, se um determinado jogo vai demandar comunicação, um outro tipo não vai. Então, eu separo um pouco esse ponto, porque não é como se todos os jogos fossem levar o sujeito ao desenvolvimento das suas competências comunicacionais. Então, vai depender agora do entendi. jogo. Você está falando de competências educacionais. E a mídia
Olha, o game ele é uma realidade, não é? Claro que é uma realidade midiática, mas muito específica, porque ele é narrativo, em primeiro lugar. Todo game é narrativo. Todo. Se a gente não entender narrativa como necessariamente contar uma história. Ele é narrativo porque são ações que se desenvolvem no tempo. E sem essas ações do jogador, o game não se realiza. Então, nesse sentido, que tipo de ação ele realiza? Ele realiza ação narrativa realiza ação narrativa pelo ato de jogar. Por isso que ele é muito peculiar. Agora, por outro lado, tem um processo de comunicação implícito no game, onde o jogador... O que o jogador faz? Ele se comunica com as regras do jogo, em primeiro lugar. Ele não consegue jogar se ele não absorver as regras do jogo. Sim, e não é sim. uma coisa que é absorvida de antemão. Ele vai... Olha, já orientei umas 10 teses sobre games. Ele vai, mas não quero impor meu pensamento sobre você. Eu acho que isso que você está chamando, me parece que é a ruptura da comunicação, se há comunicação, não há comunicação, infocomunicação, comunicação da informação, isso aí eu teria que compreender melhor para poder te responder. Tudo bem. Lúcia, você me permite um comentário ou uma nova pergunta? É porque é interessante que eu não tinha mencionado isso na pergunta, e você falou sobre a questão da dimensão narrativa e da questão do sistema de regras. Isso. Você já chegou a ouvir falar da ideia de ludema? De um? Ludema. Ludema Ludema, não. Não Ludema ouvi. foi um conceito cunhado por dois pesquisadores daqui de São Paulo. Atualmente, um deles está dando aula no Rio Grande do Sul, que é literalmente a ideia, tipo, como se fosse uma unidade específica de informação que trabalha com essa questão da regra, da narrativa e da ação do jogador. E aí as três se juntam para poder criar uma proto-informação interativa onde o jogo ocorre, sabe? É o mínimo que precisa para o jogo acontecer. E por que chama ludema? De É uma lúdico com mático. unidade... já entendi. Eles pegaram isso aí da semântica estrutural. Sema, ludema. Precisava conhecer o trabalho deles. Mas Eles entendi. escreveram um pouco. É que, no fundo, isso significa uma espécie... Bom, mas, está vendo? A gente fica conversando sem que eu tenha recorrido às fontes, fica complicado. Mas o que eu entendi é o seguinte, eles fazem uma espécie da decupagem. É isso que quer dizer ludema. Eles estão decupando as unidades não é isso? Sim, sim. Lá porque, assim, a minha primeira formação é em designer de jogos. E aí, depois que eu venho para a ciência da informação, que é onde eu estou hoje. E, assim, lá, isso era usado para poder orientar o processo meio que fabril do jogo, sabe? Para a gente poder setorizar o que precisava ser construído para se ter um jogo. Contudo, eu venho para a ciência da informação para poder tentar usar esse método para poder facilitar a compreensão dos jogos digitais e até mesmo dos jogos analógicos pela área de estudo da ciência da informação. Porque a ciência da informação não tem uma literatura muito ampla sobre o assunto e nem aprofundada. E essa questão do jogo enquanto uma tipologia documental e um novo tipo de suporte que traz novas questões do envolvimento usuário-informação precisa dessa base para que depois se tenha mais trabalho de desenvolvimento mais sólido sobre o assunto. Então, o meu projeto de mestrado, no final das contas, é ajustar essa construção do ludema
para a ciência da informação, para poder viabilizar essa compreensão aprofundada de suas questões. Quando você fala de Ludema, sim, aí você conecta mesmo com a teoria da informação, porque o que você tem aí é uma unidade. Ludema é uma unidade de informação no processo, não é, do jogo, me parece. Uhum. Mas eu teria que ter mais conhecimento sobre o teu trabalho e o trabalho a que você se refere para que eu possa te responder com mais segurança. Não, de toda forma eu já agradeço que na hora que você traz a fala realmente que a mídia ela não é isolada do processo comunicacional, isso já meio que me fez lembrar de um detalhe que eu tinha esquecido. Então, eu já agradeço muito. Muito obrigado, Lúcia. Tá, ok. Tem alguém com a mão levantada? Tem que é a Jeane. A Jeane estava sem internet, sem sinal de celular. Estou vendo, né? Aí conseguiu entrar finalmente. E além da Jeane, tem uma pergunta, um comentário do Jean no chat. Se você quiser ler, Jean, quiser que a Cadê a gente... Jane? Oi, Jane. Não, peraí, ou não é a Jeane? Sou eu mesma. É a Jeane. Oi, gente, eu estou chateadíssima. Mil desculpas. Eu queria levantei a mão. Ei, Lúcia querida, o que aconteceu é que eu fiquei sem internet, sem sinal de celular até agora. Estou conseguindo entrar pelo celular só no final. Eu quero pedir mil desculpas, porque eu estou muito chateada. Não, imagina, você está cansada de conhecer meu pensamento. Deixa eu te falar uma coisa. Você ouviu a minha fala sobre a internet aqui domingo? Não. 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 Nós ficamos sem internet domingo, das 11 da manhã até o fim da tarde. E aí tinha aqui um rapaz, sei lá, da argeliano, sei lá eu, porque alemão você não pega para fazer isso no domingo, precisa ser um argeliano. Muito bem. Jeane, eu quase fui internada. Aí chegou uma hora, eu falei para o Vítor, eu vou pegar o avião amanhã e volto para São Paulo, se não tiver internet aqui. Olha só uma coisa, mas é uma síntese de tudo que eu falei. Olha, eu tô o ser humano não é mais o mesmo. O ser humano não é mais o mesmo. O que ganhamos, o que perdemos. É esse cálculo que a gente tem que fazer. Olha, eu só queria dizer, eu tô muito chateada. Eu consegui conectar antes no WhatsApp, já estou vendo todo mundo dizer que a aula foi maravilhosa. Para mim não é nenhuma surpresa. A Lúcia é sempre maravilhosa. Eu só queria dizer publicamente que eu estou vendo a Lúcia no fundo aí, a casa de Cássio, que eu conheço muito bem. Eu só queria agradecer publicamente que eu devo toda a minha formação acadêmica, não apenas a minha formação acadêmica, mas eu acho que minha formação como pessoa. Eu aprendi com a Lúcia e com o Winfred que generosidade é um traço de caráter e que faz toda a diferença por onde a gente anda. Então, nessa casa linda aí de Cássio, onde ela está, ela e o Winfred me receberam na casa deles. Eu fiz o meu sanduíche não apenas com eles em Cássio, com a bolsa que eles arrumaram, mas eles me receberam nessa casa maravilhosa. O Winfred estava num ano sabático, então ele era meu hóspede na casa dele de vez em quando. E eu brincava com ele. Ela morou aqui. Foi. E eu falava, Winfred, sinta-se como se estivesse na sua própria casa. Então, eu queria dizer, e eu queria lembrar que a Lúcia foi minha orientadora no mestrado e no doutorado, e minha eterna orientadora até hoje, eu não faço nada sem ela. Uma das melhores coisas da pandemia é que eu pude voltar a frequentar o grupo de pesquisa do Winfred. Então, a gente foi a melhor coisa que eu fiz, voltei a estudar com umas pessoas maravilhosas, alunos do Winfred, encontrar de novo com as minhas queridas raízes, e dizer que vou citar aqui uma coisa que eu falei na abertura da minha tese de doutorado, que eu disse que um trabalho acadêmico devia ser lido pelas bordas.
pelo agradecimento e pelas referências. E a Lúcia estava totalmente nas referências, não apenas próprias, como as que ela me indicou, até hoje é minha grande referência. Eu adoro os livros da Lúcia, estou vendo as pessoas comentando sobre as referências dela. Se tem uma coisa que a Lúcia faz como ninguém, eu acho, é um trabalho de revisão de literatura. Eu sempre recomendo aos meus alunos, aos meus orientandos, que quando pegar um livro dela, vai primeiro nas referências. O que ela fez ali de referências, você pode ir lendo tudo que você vai entender daquele assunto. Então, não vou tomar o tempo falando disso, eu só queria agradecer demais e dizer que eu estou chateadíssima, pedir mil desculpas por eu ter conseguido conectar somente agora, no final. Está gravado, obrigada. Então, nós ficamos preocupados. Uma pessoa como a Jane me gratifica, não é? Porque é uma das mais inteligentes orientandas que eu já tive. E aí, a carreira dela, não é? Certifica as minhas palavras. Está vendo o que eu falei sobre generosidade? É isso. Não, e para a Jeane não ter participado, a gente sabia que era alguma coisa drástica, né? Ainda bem que foi a queda da internet, né? Não foi ainda bem, não é? E aí, claro. Gente, e a Lúcia, viu, Jeane, que a Jeane combinou com a gente, Lúcia, que você ia ficar até 8h30 para não te cansar, mas a Lúcia eu estou vendo que é incansável, que a gente já está aproximando do final da aula, ela está aqui animadíssima. Então, Jean, você que colocou uma pergunta, comentário, você quer falar, quer que a gente leia? Só para a gente finalizar. Eu acho ele que tinha uma deve pergunta, sim. Eu acho que foi a única Será pergunta. Que está no chat? Está no chat. Quer que eu leia? Pode ler, Cláudia. Está aqui, ó. Eu estou lendo. Está lendo, professor? Aproveita a abordagem evolutiva junto com a abordagem social-cultural no estudo da linguagem mencionada pela Lúcia. O Jean, né? Mas eu acho que uma pergunta... Eu acho que tem uma outra antes. Estou sem microfone. Tá. Não, começa assim, ó, professor, o que você acha sobre a resistência à união entre a biologia e temas das ciências humanas? Por exemplo, existem muitas evidências acumuladas de que a identidade de gênero e a orientação sexual são determinadas por fatores neurobiológicos associados a fatores genéticos, hormonal, uterinos e possivelmente epigenéticos. Porém, existe negacionismo em ambos os lados do debate ideológico político nesse sentido. E aí, depois que ele coloca, minha pergunta aproveita a abordagem evolutiva junto com a abordagem social-cultural, no estudo da linguagem mencionada pela Lúcia. Aí é isso. Jean, a pergunta que você me faz, ela é tão complicada pelo seguinte, nós somos seres biológicos, sobre isso não há nenhuma dúvida. Portanto, nós somos, ao mesmo tempo, biológicos, sociais, culturais e psíquicos. É muito importante a gente considerar isso. O ser humano é um ser psíquico. Eu tenho formação em psicanálise. Isso quer dizer que, aliás, é uma dimensão que os psicanalistas eles trabalham um pouco assim, é o campo deles. E aí há uma espécie de separação, não é, entre o que a psicanálise teria a dizer para o campo cultural, de modo que tivesse assim uma intercomunicação entre ambos, mas eu vejo que falta. É muito difícil a gente encontrar algum trabalho dentro do campo do sociocultural que recorra à psicanálise, ou mesmo à psicologia. Tem a psicologia social, que é híbrida, mas
quando eu falo da psicanálise, é toda a questão do inconsciente, e que tem tudo a ver com a sexualidade, porque a teoria da psicanálise, ela começa em Freud com uma teoria da sexualidade. Bom, nós estamos vivendo um momento muito complicado, porque de crise do dualismo na cultura, e essa crise do dualismo na cultura está provocando também uma crise do dualismo na tradicional divisão dual da sexualidade. Então, eu não tenho respostas peremptórias. Eu só acho que é preciso haver mais intercomunicação entre os princípios que a psicanálise desenvolveu e agora essas questões, não é? Essa tradução que a cultura tem feito da realidade sexual humana. Eu coordeno um curso lá na PUC de extensão, não é? De extensão, não, de especialização, de semiótica psicanalítica, e a gente, nossa, a dificuldade que a gente tem para discutir essa questão. Bom, a tua pergunta é bem proveniente, porque o que é que tem impedido que, por exemplo, os defensores de que a sexualidade ela é cultural deixem de fazer uma leitura um pouco mais profunda da psicanálise e que a psicanálise se torne um pouco mais engajada com os problemas contemporâneos. É o que eu posso te dizer. O tema é bem respondi, Jean. Isso mesmo, você tem toda a razão. Mas, Jean, isso faz parte, não é, do fechamento das disciplinas, estudos culturais e biológicos, evidente que eles precisam dialogar, mas essa experiência que a gente está tendo aqui, que eu achei absolutamente de interesse e relevante, de colocar professores de diversas áreas e alunos de diversas áreas discutindo questões para as quais uma área só não consegue dar resposta. É isso. Mais alguma pergunta? Tatiana voltou. Estava aqui a todo tempo encantada. E já pensando em fazer uma provocação para a Jeane, viu, Jeane? Você está me ouvindo? Sim, estou sim. Eu acho, professora, eu fico até sentida da gente não estar fazendo essa transmissão para o YouTube ao vivo, porque eu acho que a gente merece trazer a senhora para um webinar, não é um webinário aqui no IEAT, porque esse ano é um ano especial para a gente, que é um ano onde que o IEAT, a UFMG, vai sediar, a senhora é catedrática no IEA, da USP, vai sediar um evento da Rede UBIAS, que é o ICA, International Academia. Esse International Academic ele ocorre a cada 2 anos, em um país, em uma região do globo, dentre das universidades que fazem parte dessa Rede UBIAS de estudos avançados transdisciplinares, né? Então, já teve o Instituto de Estudos Avançados, né? O IEA da USP, já sediou esse evento em 2016. Foi o ICA 1. E aí, agora, nós faremos o ICA 4. Até o professor, o Ari, né? O Guilherme Ari, está na coordenação também. Plonsky. Isso. E o tema
muito pertinente que a senhora abriu a sua fala falando sobre a linguagem como ponto de partida para entender a inteligência e a inteligência artificial. E o tema esse ano do ICA é inteligência e inteligência artificial. Então, Querida, bateu aqui. Estou estudando isso. Pois é, eu estou assim, já com ideias que eu acho que, quem sabe, a senhora poderia, porque nós queremos nomes, né, nacionais para fazerem parte do nosso evento, viu, Jeane? E fazer um webinário com a professora sobre o tema, porque a gente tem ideia, ao longo do ano, fazer temas satélites, paralelos, eventos, abordando essa temática. E eu acho que a senhora seria muito bem-vinda e apropriadíssimo para o nosso ano aí de inteligência e inteligência artificial. Viu, Jeane? Você está nesse comando aí para, junto com o IAT, montar aí um próximo evento com a professora Santaella. O evento vai ser em novembro, viu, professora? Falou inteligência. O evento será em novembro. novembro. Não é, Jane, com o Percy? O que é a semiose? Se não uma teoria da inteligência e como ela funciona. Tudo bem. Ninguém acredita em mim. Então, juntou a fome com a vontade de comer, tá? E isso, nossa, a senhora falando aqui, só pipocando coisas na minha cabeça. Falei, gente, a professora Santaella pode ser perfeita. Excelente, Tatiana. Né? Nós estamos montando agora a programação e precisamos, porque virão os mentores, né, de fora, porque esse evento ele começou, na verdade, professor, ano passado na França, e ele termina aqui. Então, já tem uma equipe, né, de professores, aí, pesquisadores renomados que estão mentorando os fellows, né, que são jovens pesquisadores na temática, e isso é tudo para sair produtos inovadores, é uma ideia muito interessante. E a gente vai aproveitar esse pessoal aqui e fazer uma grande série de seminários. Então, a senhora seria uma perfeita convidada, uma potencial convidada para os nossos seminários aí de inteligência e inteligência artificial. Tá bom, perfeito. Que ótimo. Falamos sobre isso. Com certeza. Vamos manter contato. Pessoal, a gente pode encerrar, então, a sessão, porque já passamos do horário e a professora já é mais de 1h da manhã. Sim, não. Vamos encerrar agradecendo muito a Jeane, né, que teve a ideia de convidar a professora Lúcia por essa generosidade de partilhar uma experiência tão rica, tão densa conosco. E que bom que já está convidada para esse seminário aí, como a Tati colocou, né? Jeane, você quer fazer um encerramento final e a professora Lúcia também? Não, eu só queria mais uma vez agradecer, dizer que essa ideia da Tatiana é excelente. Se a Lúcia se dispuser a participar com a gente, eu acho que vai ser um grande ganho para todos nós, porque é sempre, como vocês viram nessa aula de hoje, é sempre riquíssimo quando a gente tem a oportunidade de ouvir a Lúcia. Então, eu quero agradecer principalmente a generosidade dela de estar com a gente, porque eu sei que em Cássio, nesse momento, fica de noite 5h da tarde. Então, ela já está na metade da noite dela aí. Obrigada, querida. Obrigada, gente. Foi um prazer enorme.